Mark Spitzer, nome completo, Mark Andrew Spitzer. Nascimento, 10 de fevereiro de 1950, 68 anos. Nacionalidade, norte-americana. Compleição, altura, 1,83 metros. Clube Indiana Roosevelt, 1968 a 1972. Período em atividade, 5 anos. Mark Andrew Spitzer é o segundo maior nadador olímpico e também o segundo maior nadador em medalhas de ouro numa mesma Olimpíada, de todos os tempos. Em apenas 5 anos como profissional, Spitzer conquistou 11 medalhas olímpicas, 9 de ouro, 1 de prata e 1 de bronze. Durante os Jogos Olímpicos de Munique, em 1972, ele conquistou 7 medalhas de ouro em diversas modalidades, quebrando o recorde mundial em todas elas. Este recorde de mais medalhas de ouro conquistadas numa mesma Olimpíada, que parecia imbatível, foi superado apenas por Michael Phelps, que conquistou 8 vitórias e quebrou 7 recordes mundiais nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008. Spitz nasceu no estado da Califórnia, mas quando tinha apenas 2 anos de idade, sua família mudou-se para o Havaí, onde aprendeu a nadar. De volta a seu estado natal, 4 anos mais tarde, começou a nadar sob a orientação do técnico Jeremy Shavro, que se tornaria seu mentor e de diversos outros campeões olímpicos. Aos 10 anos, Spitz começou a mostrar seu potencial para o esporte, ao quebrar 17 recordes nacionais e um recorde mundial na natação para sua faixa de idade. Depois de passar toda a adolescência como o mais promissor dos jovens nadadores americanos, ele conquistou, aos 17 anos, 5 medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, em 1967. Devido a alguns fatos, Spitz retirou-se da natação com apenas 22 anos de idade e 5 como profissional, e enriqueceu fazendo comerciais de todo tipo de produtos. Foi sua época de garoto de ouro dos Estados Unidos, e a participar de programas famosos da TV americana. Mas desconfortável com essa carreira para a qual reconhecia não ter talento, retirou-se definitivamente do show business ainda nos anos 1970. Janet Evans. Nome completo: Janet Elizabeth Evans. Modalidade: natação. Estilo: 200 metros, 400 metros, 800 metros e 4 vezes 200 metros livres. Nascimento: 28 de agosto de 1971. 46 anos. Nacionalidade: Estados Unidos. Compleição: peso: 60 quilos, altura 1,67 metros. Janet Elizabeth Evans é uma nadadora dos Estados Unidos, ganhadora de 4 medalhas de ouro em Jogos Olímpicos e especialista em provas de fundo. Foi recordista mundial dos 400 metros livres entre 1987 e 2006, dos 800 metros livres entre 1988 e 2008 e dos 1.500 metros livres entre 1987 e 2007. Tendo possuído os recordes mundiais mais duradouros de todos os tempos. Foi nomeada a nadadora do ano pela revista Swimming World Magazine nos anos de 1987, 1989 e 1990. Ricardo Prado. Nome completo: Ricardo Prado. Apelido: Pradinho. Modalidade: natação. Estilo: medley. Nascimento: 3 de janeiro de 1965. 53 anos. Nacionalidade: brasileiro. Compleição: peso: 56 quilos, altura 1,68 metros. Ricardo Prado é um nadador brasileiro. É considerado o maior nadador brasileiro da década de 1980. Começou a nadar aos 5 anos de idade, por influência dos irmãos mais velhos. Aos 6 anos, disputou o primeiro campeonato brasileiro infantil. Foi campeão brasileiro pela primeira vez aos 7 anos de idade, nos 50 metros nado borboleta. Considerado precoce para a sua época, em 1977, com apenas 12 anos de idade, fez parte da seleção brasileira que foi ao Peru disputar o Campeonato Sul-Americano de Natação. Nesse evento, ganhou 8 medalhas,
4 de ouro e 4 de prata, e ainda quebrou o recorde infantil sul-americano nos 200 metros medley. Ricardo Prado é formado em Economia, com mestrado pela Universidade Metodista de Dallas, no Texas, e em Educação Física. Em 2003, aos 38 anos, sofreu um infarte e foi submetido a uma cirurgia cardíaca para a implantação de 3 pontes de artéria mamária e 2 de safena. Trabalhou como gerente de esportes do comitê organizador dos Jogos Pan-Americanos de 2007 e é comentarista esportivo da ESPN Brasil. Desde março de 2008, Ricardo Prado é diretor esportivo do Parque Aquático Maria Lenk, onde ocorreram as provas de natação dos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro. Patrícia Amorim. Nome completo: Patrícia Filler Amorim. Nascimento: 3 de fevereiro de 1969. 49 anos. Nacionalidade: brasileira. Patrícia Filler Amorim é uma ex-nadadora brasileira de origem judaica e ex-presidente do Clube de Regatas do Flamengo, sucedida por Eduardo Bandeira de Melo. Foi 28 vezes campeã brasileira nos 200, 400, 800 e 1.500 metros livres, entre os anos de 1983 a 1989. Superou 29 recordes sul-americanos e quebrou a ausência feminina de 16 anos do Brasil nas Olimpíadas indo aos Jogos de Seul, em 1988, onde não chegou às finais, mas estabeleceu os recordes sul-americanos nos 200 e 400 metros livres. Como presidente do Flamengo, teve uma gestão controversa, marcada por vários escândalos, custando-lhe a reeleição para o clube, assim como para vereadora. Ian Thorpe. Nome completo: Ian James Thorpe. Apelido: Torpedo Torpei. Nascimento: 3 de outubro de 1982. 35 anos. Nacionalidade: australiana. Compleição: altura: 1,95 metros. Ian James Thorpe é um nadador profissional australiano, especialista no nado livre. Ganhou 5 medalhas de ouro em Jogos Olímpicos, sendo o australiano com mais medalhas de ouro olímpicas. Em 2001, se tornou a primeira pessoa a ganhar 6 medalhas de ouro em um campeonato mundial. No total, Thorpe ganhou 11 medalhas de ouro em mundiais, o segundo maior número para um nadador profissional em todo o mundo. É o único atleta a ter sido chamado de nadador mundial do ano por 4 vezes pela revista Swim World Magazine e foi considerado também o nadador australiano do ano de 1999 a 2003. Suas realizações atléticas fizeram dele um dos atletas mais populares da Austrália, com boa imagem do público e fama de realizar projetos filantrópicos. Foi reconhecido também como o Jovem Australiano do Ano, em 2000, segundo a Grand Slam Internacional. Seu passatempo predileto é surfar. Michael Phelps. Nome completo: Michael Fred Phelps II. Nascimento: 30 de junho de 1985. 32 anos. Nacionalidade: norte-americano. Compleição: peso: 84 kg, altura: 1,92 metros. Michael Fred Phelps II é um nadador estadunidense. Conquistou 37 recordes mundiais e conquistou o maior número de medalhas de ouro, 8, olímpicas em uma única edição, feito este realizado nos Jogos de Pequim, na China, em agosto de 2008. Diante dos seus resultados, Michael superou as 7 medalhas de ouro do compatriota Mark Spitz, conquistada nos Jogos Olímpicos de Munique, em 1972. Ao obter a sua 19ª medalha olímpica nos Jogos de Londres de 2012, tornou-se o atleta mais medalhado da história dos Jogos Olímpicos, batendo o recorde anterior que pertencia a Larissa Latynina, ginasta da União Soviética, que detinha um total de 18. Ao ganhar a prova dos 200 metros estilos, nos Jogos Olímpicos de 2012, tornou-se o primeiro nadador do mundo a conquistar o título olímpico, 3 vezes consecutivas na mesma especialidade a nível individual,
feito que já tinha realizado em prova coletiva a estafeta 4 vezes 200 metros livres. Anunciou sua retirada após a participação nos Jogos Olímpicos de 2012, a quarta Olimpíada de sua carreira, porém anunciou sua volta às competições em 2014. César Cielo. Nome completo: César Augusto Cielo Filho. Apelido: Cezão. Nascimento: 10 de janeiro de 1987. 31 anos. Nacionalidade: brasileira. Compleição: peso: 88 kg, altura: 1,95 metros. César Augusto Cielo Filho é um nadador brasileiro campeão olímpico dos 50 metros livres nos Jogos Olímpicos de 2008, em Pequim, onde também conquistou uma medalha de bronze nos 100 metros livre, campeão mundial dos 100 metros livre em Roma 2009 e tricampeão mundial dos 50 metros livre em Roma 2009, Xangai 2011 e em Barcelona 2013, recordista mundial de ambas as provas. Ganhou 3 medalhas de ouro e uma medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de 2007, no Rio de Janeiro. Morou na cidade de Auburn, nos Estados Unidos. Estudando e treinando na Universidade de Auburn, foi considerado pela revista Época um dos 100 brasileiros mais influentes do ano de 2009. Eleito melhor atleta ibero-americano do ano de 2009 e melhor atleta da década pela revista Sport Life. Seu desempenho nas piscinas também o vem levando a ser considerado por parte da imprensa e de comentaristas esportivos como o maior nadador da história de natação brasileira. Bárbara Krause. Nome completo: Bárbara Krause. Estilo: 100, 200 e 400 metros livres e revezamentos. Nascimento: 7 de julho de 1959. 58 anos. Nacionalidade: Alemanha. Bárbara Krause é uma nadadora alemã, ganhadora de 3 medalhas de ouro em Jogos Olímpicos. Foi recordista mundial dos 100 metros livres entre 1978 e 1986, dos 200 metros livres em 1978 e dos 400 metros livres em 1986. Pieter van der Houtbeen. Nome completo: Pieter Cornelis Bart van der Houtbeen. Nascimento: 14 de março de 1978. 40 anos. Nacionalidade: Países Baixos. Compleição: peso: 83 kg, altura: 1,93 metros. Pieter van der Houtbeen é um nadador neerlandês. Conquistou 7 medalhas olímpicas, sendo 3 delas de ouro, conquistadas nos Jogos Olímpicos de Sydney 2000 e de Atenas 2004. Kristin Otto. Nome completo: Kristin Otto. Estilo: 50 metros e 100 metros livres, 100 metros borboleta e revezamentos. Nascimento: 7 de fevereiro de 1966. 52 anos. Nacionalidade: Alemanha. Compleição: peso: 70 kg, altura: 1,85 metros. Kristin Otto foi uma nadadora alemã, ganhadora de 6 medalhas de ouro em Jogos Olímpicos. Começou a nadar aos 10 anos de idade. Aos 16, participou de seu primeiro Mundial, em 1982, no Equador, ganhando a medalha de ouro nos 100 metros costas, juntamente com 2 medalhas de ouro nos revezamentos 4 vezes 100 metros. Depois de 1982, começou a se concentrar em provas de velocidade. No Campeonato Europeu de 1983, Otto terminou em segundo nos 100 metros livres. Em 1984, Otto estabeleceu um novo recorde mundial nos 200 metros livres. Ela era a favorita para ganhar medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 1984, mas o bloco comunista boicotou esta Olimpíada. Em 1985, ela fraturou a vértebra, o que a deixou inativa na maior parte do ano e sem poder participar dos campeonatos europeus. Otto voltou a nadar com uma exibição magnífica no Mundial de 1986, em Madrid. Ganhou 4 medalhas de ouro e 2 medalhas de prata. Seu sucesso continuou no ano seguinte, no Campeonato Europeu de 1987, onde conquistou 5 medalhas de ouro. Nos Jogos Olímpicos de Seul, em 1988, foi como favorita para ganhar o ouro olímpico,
Desta vez, ela conquistou nada menos que 6 ouros. Otto terminou sua carreira de natação em 1989. Hoje trabalha como repórter esportiva da televisão alemã. Ela foi recordista mundial dos 100 metros livres entre 1986 e 1992 e dos 200 metros livres entre 1984 e 1986. Foi eleita nadadora do ano pela revista Swim World Magazine em 1984, 1986 e 1988. Maria Lenk. Nome completo: Maria Emma Ruga Lenk Ziegler. Modalidade: nadadora. Nascimento: 15 de janeiro de 1915. Nacionalidade: brasileira. Falecimento: 16 de abril de 2007, 92 anos. Maria Lenk foi a principal nadadora brasileira, tendo sido a única mulher do país a ser introduzida no Swim Hall of Fame em Fort Lauderdale, Flórida. Maria Lenk foi a primeira nadadora brasileira a estabelecer um recorde mundial e deu ao Flamengo diversos títulos importantes. Petra Schneider. Nome completo: Petra Schneider. Estilo: 200 e 400 metros medley, 400 metros livres. Nascimento: 11 de janeiro de 1963. 55 anos. Nacionalidade: Alemanha. Compleição: peso 60 kg, altura 1,72 metros. Petra Schneider é uma nadadora alemã, ganhadora de 2 medalhas em Jogos Olímpicos. Ela ganhou a medalha de ouro nos 400 metros medley nas Olimpíadas de Moscou em 1980 e bateu 5 recordes mundiais na natação. Ela foi nomeada pela revista Swim World como nadadora mundial do ano em 1980 e 1982, mas suas realizações são vistas com desconfiança devido à execução de um programa sistemático de doping ocorrido na Alemanha Oriental. Mais tarde, admitiu ter se dopado. Em 2005, ela pediu para que o seu último recorde restante, recorde nacional alemão nos 400 metros medley, fosse retirado dos livros de recordes, porque foi conseguido com a ajuda de esteroides. Vladimir Salnikov. Nome completo: Vladimir Salnikov. Apelido: Monstro das Ondas. Estilo: 400 metros, 800 metros e 1.500 metros livres e 4 vezes 200 metros livres. Nascimento: 21 de maio de 1960, 58 anos. Nacionalidade: russo. Compleição: peso 74 kg, altura 1,81 metros. Vladimir Salnikov é um ex-nadador russo, ganhador de 4 medalhas de ouro em Jogos Olímpicos pela extinta União Soviética. Bateu 12 recordes mundiais nas provas dos 400 metros, 800 metros e 1.500 metros livres. Foi eleito o nadador do ano pela revista Swim World Magazine em 1982. Salnikov foi o filho do capitão do mar. Quando tinha 7 anos, sua mãe levou-o a uma piscina para participar de uma equipe de natação. Um ano depois, ele começou a treinar regularmente sob a liderança do treinador. Salnikov treina no Zenit e mais tarde nas Forças Armadas. Salnikov fez sua estreia nos Jogos Olímpicos de 1966, em Montreal. Com 16 anos, ele quebrou o recorde europeu nos 1.500 metros livres, mas terminou em quinto. Ingrid Brusny. Nome completo: Ingrid Brusny. Modalidade: natação. Nascimento: 24 de agosto de 1963. 44 anos. Nacionalidade: neerlandesa. Ingrid Brusny é uma comentarista de TV e ex-nadadora neerlandesa. Conquistou 8 medalhas olímpicas em apenas 2 edições dos Jogos Sydney 2000 e Atenas 2004, sendo 4 delas de ouro. Foi eleita nadadora mundial do ano consecutivamente em 2000 e 2001 e nadadora europeia do ano entre 1999 e 2001. Também foi eleita atleta neerlandesa do ano em 2001. Em 2017, participa de um reality show, a rede de TV RTLS, onde atua nua. Katinka Rossum.
Nome completo: Rosso Katinka. Apelido: Dama de Ferro. Estilo: livre e medley. Nascimento: 3 de maio de 1989. 29 anos. Nacionalidade: húngara. Compleição: peso: 69 quilos. Altura: 1,70 metros. Katinka Rosso é uma nadadora húngara e detém diversos recordes mundiais e títulos em campeonatos mundiais e nos Jogos Olímpicos. Em 2009, no Campeonato Mundial disputado em Roma, ela obteve 3 medalhas, sendo uma de ouro na prova dos 400 metros medley, na qual bateu o recorde do campeonato, e 2 de bronze na prova dos 200 metros medley e dos 200 metros borboleta. Kate Ledecky. Nome completo: Kathleen Genevieve Ledecky. Apelido: Kate. Modalidade: natação. Nascimento: 17 de março de 1997, 21 anos. Nacionalidade: norte-americana. Compleição: peso: 65 quilos. Altura: 1,83 metros. Kathleen Genevieve Ledecky é uma nadadora norte-americana. Aos 15 anos de idade, conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012, na prova dos 800 metros livres. Em 2013, conquistou 5 títulos no Mundial de Barcelona. Em 2015, conquistou 5 medalhas de ouro no Mundial de Natação de Kazan, na Rússia. Ledecky, em 2016, soma já 12 recordes.